Oi, pessoal. A nossa live era para ter sido feita. Eu sou convidada da Luciana Lombardi. Tivemos um problema, eu não consegui entrar meu vídeo no Instagram dela, então a gente vai fazer por aqui. Estou só aguardando a Luciana entrar para que a gente possa começar. Aguardando a Luciana. Oi, Ai, Lu, deu deu certo. Eu não sei o que certo. acontece. Ah, Ai, que também não bom. sei. Às vezes é problema na minha página, sei lá o que que acontece, né? Mas que bom que deu certo. Vai aparecer para todo mundo e aí depois a gente compartilha, né, Ana? Entendi, é isso aí. Então vamos Luciana, começar. só que é o seguinte, eu coloquei o cronômetro para girar, mas eu queria que você me ajudasse, porque como eu sou sua convidada, Tudo bem? isso, eu Eu tô não aqui com um quero ficar reloginho. da joia. Então, acho que é Ana, legal. Fala. fala. Não, Ana, então assim, eu queria, bom, apesar da gente estar na sua página, você é minha convidada e é um prazer enorme a gente estar discutindo a respeito desse assunto. Enquanto a gente estava lá nessa transição, né, eu estava explicando para o pessoal assim, por que que a gente entendeu a importância de discutir esse tema, por que que é tão difícil mudar? Oi, Ana, Oi, Lu, voltou? Tá me ouvindo? Deu uma deu uma travadinha. pausada, desculpa. Isso, imagina. Então, assim, a gente vê isso no consultório todos os dias, né? A dificuldade que as pessoas têm e, ao mesmo tempo, as pessoas acharem que o processo de mudança, né? Eu acordar amanhã e fazer uma coisa que eu nunca fiz, as pessoas entendem que isso é uma obrigação imediata e que nós temos que fazer aquilo da melhor maneira possível e nós não nos damos, né, o direito assim de sentir dificuldades, né? Então eu preparei Uhum. assim algumas questões e eu gostaria que você, né, abrisse também a discussão. E a primeira questão que eu gostaria que a gente falasse é assim, Ana, para você, né, nesse contexto a falta de vontade, né, é o único fator que impede a mudança realmente, né? Então as pessoas, você não está Não. fazendo isso porque você porque você tem falta de força de vontade, né? É Hum. muito essa expressão. Então eu queria que você começasse nos ajudando a entender isso. Realmente é só a vontade que precisa para mudar? Jamais, jamais, né? Eu queria só falar um oi, Lu, porque eu vi um monte de gente conhecida entrando. Pessoal, muito Por obrigada por favor. aceitarem o convite da Luciana, né? Estou muito contente de estar aqui, né? Estou muito feliz com essa live, né? Estou muito contente. E muito pelo contrário, Lu e convidados maravilhosos da Luciana e meus, né? Eu fico triste quando as pessoas dizem assim, é uma falta de vontade, só depende de você, é só você querer que você. Não, não depende disso, né? É lógico que hoje a gente vai dar algumas dicas, ninguém aqui vai ter um tratado a respeito de como mudar, nós vamos responder um pouco a pergunta por que é tão difícil mudar, nós não vamos dizer como mudar, né? Isso. Mas não. Eu gostaria muito que todos vocês que estão nos ouvindo agora e que depois possam ver a gente no IGTV e no YouTube, né? Gostaria muito que vocês entendessem isso. Nunca acreditem nas pessoas que dizem só depende de você, tá? Eu acho que depende muitas vezes de você buscar ajuda, depende da parceria que você faz, mas não depende só de você. Não se frustrem, por favor, não se frustrem. Todos nós, muitas vezes, muitas e muitas vezes na vida precisamos de ajuda. Isso, Lúcia, é me segura. verdade. Tá, então vamos começar assim, por onde isso começa, né, Ana? Se não é só a força de vontade que é um fator determinante para que a gente consiga mudar, o que que você poderia nos dizer, então, que outras coisas contribuem para esse mistério? Sim, eu acho que a primeira coisa, mudar não significa ser outra pessoa, Lu. Foi uma coisa assim que eu Uhum, estava agora me arrumando para vir aqui e aí eu pensei nisso, né? Eu acho que mudar totalmente, só uma cirurgia plástica completa, né? Só nascendo de novo.
Eu acho que todos nós temos uma base sólida, maravilhosa. A Luciana sabe, muitos que estão aqui já me ouviram dizer que eu amo o ser humano, eu amo gente, tá? E todos nós somos muito, muito incríveis, tá? Alguns desenvolvem mais as suas habilidades incríveis, outros desenvolvem menos. Então, quando eu e a Luciana conversamos a respeito disso, né, Lu? A gente não estava querendo propor que a pessoa virasse do avesso, nascesse de novo, sei lá, entrasse no forno, virasse outro bolo. Não é nada disso, né? Existem alguns comportamentos nossos, existem algumas situações nas nossas vidas que a gente não gosta de fazer aquilo que a gente faz. Né? Seja como a Luciana, que daqui a pouco é doutora nesse assunto, um comportamento alimentar desestruturado, disfuncional, seja um comportamento um pouco agressivo, seja falar demais, que aliás esse é um problema meu, eu sou muito prolixa. Enfim, seja qual for o comportamento que a gente deseja mudar, 1, 2, 3, né? Nós precisamos iniciar da identificação, eu acredito, né? Eu não posso querer mudar porque minha mãe mandou, meu marido mandou, minha namorada, meu namorado, meu amigo mandou. O querer mudar, o mudar depende de você também ter esse processo de discriminação, né? De vez em quando, gente, eu vou olhar para baixo porque para eu não me perder aí no rumo dessa prosa maravilhosa, né? E aí eu queria começar do seguinte, então tá, mudar. Mudar significa aprender de uma forma diferente, fazer alguma coisa de uma forma diferente, tá? E se eu faço de uma determinada maneira até hoje, né, dia 1º de julho de 2020, é porque eu aprendi a fazer assim, né? Então, por exemplo, por que que uma pessoa toca violão e a outra toca piano? Porque um aprendeu a tocar violão, o outro aprendeu a tocar piano. Em algum momento da vida, aquele comportamento funcionou, aquele comportamento deu certo e ele aprendeu, ele quis aprender a tocar piano, tá? Dependendo da história de vida dessa pessoa, em algum momento, tocar piano passa a ser totalmente disfuncional. E ele começa a perceber que ele toca piano, mas ele não quer mais tocar piano, e tocar piano não está mais tendo uma função legal. Então, essa pessoa, ela vai precisar mudar esse comportamento de tocar piano. Então, o que vai acontecer? Ela não aprendeu na história de vida tocar piano, então ela vai ter que aprender agora, novamente, alguma outra coisa. Então, a gente tem que entender o seguinte, que vai existir em um processo de mudança, uma etapa de aprendizagem novamente. Tá? Por que que a gente assusta? Por que que a gente tem medo? Muitas pessoas vão para o consultório e tem medo da palavra mudar. Ou, às vezes, eu já atendi pessoas que falavam assim, a minha esposa, meu marido, meu pai me falou para eu vir aqui, mas eu não quero mudar. Eu gosto de quem eu sou. Na verdade, eu até gosto quando a pessoa fala eu gosto de quem eu sou, porque eu falo legal, putz, a gente já começou bem. Porque primeiro você tem que gostar de quem você é. Você não gosta daquela coisinha chata que você faz, daquilo que não tem função mais. Né? E aí nós vamos iniciar um processo de aprender um novo comportamento. Dependendo do comportamento, você só vai somar. Não tem problema tocar piano. Em algum momento, às vezes, você vai poder até continuar tocando o seu piano. Mas, Ana, eu queria tanto aprender a tocar violão. Vamos aprender a tocar violão também, tá? Só que a gente vai precisar do quê? De etapas. A gente vai precisar discriminar por que que eu ainda toco piano. Posso contar uma historinha rapidinha? Uma vez, claro. Eu estava com o meu irmão, eu não vi se ele entrou, Lu, porque eu não estou olhando nada, não estou olhando as perguntas, hoje eu sou só convidada, tá? E eu saí com o meu irmão e falei assim, Lúcio, vamos comprar um violão? E a gente foi, andamos, fomos em várias lojas em Rio Preto para comprar violão. Aí eu cheguei numa loja, olhei assim, falei, nossa senhora, eu queria muito tocar sax. Aí o Lúcio falou assim, mas por que você está querendo comprar um violão? Não, porque tocar sax é muito difícil. Muito difícil, eu não vou conseguir, né, tocar saxofone, é muito difícil. Aí ele virou para mim e falou assim, esse meu irmão me dá uma força muito grande, eu adoro ele. Nós não vamos comprar violão, você vai comprar um saxofone. Eu falei, o que eu vou fazer com o saxofone? Aprender a tocar se você, porque eu contei para ele que desde criança eu via saxofone, o som do saxofone, e nós compramos o saxofone e eu aprendi a tocar. Faz muito tempo que eu não toco, quase 2 anos. Mas é assim. Né? Então você tem que perceber de fato, naquele momento eu não sabia, eu precisei que alguém me dissesse o que era que eu queria fazer, o que é que eu queria mudar, certo? Ô, então, Ana, e você
Desculpa, só Pode para fazer falar. uma complementação. E você está falando, né, assim, quando a gente lida com aprendizagens relacionadas, assim, a uma habilidade tão específica quanto tocar um instrumento, né, as pessoas, elas têm uma certa facilidade de entender que eu preciso de um treinamento, que eu preciso de um passo a passo, né, mas quando a gente traz essa mudança para coisas que a gente entende, né, que são naturais e que eu deveria ter por obrigação fazer de uma maneira natural, como, por exemplo, basicamente, né, a gente tem muitas dessas questões. Ir à academia, né, Isso. aprender a trazer a atividade física para nossa rotina. Então, as pessoas já têm um entendimento totalmente diferente. Se eu não tenho habilidade, ou se eu não tenho aptidão, ou se eu não tenho a rotina de fazer atividade física, eu preciso também passar por um processo parecido como o de tocar um Exatamente. instrumento, né? Então, assim, para algumas coisas as pessoas têm uma facilidade de entender que demanda aprendizado, né? Para outras, como ter um não temperamento, mas aprender a ter um comportamento menos agressivo, aprender a se comunicar de uma maneira mais efetiva, as pessoas querem que as coisas façam assim, né? E aí frustra, né, Ana? Aí se frustra, porque é difícil. Frustra e a pessoa muitas vezes desiste, né? A comparação Isso. do instrumento que você usou habilidosamente é bem interessante justamente por isso, né? Porque de repente você não vai ter que fazer aulas de saxofone ou de violão ou de piano, né? Então Uhum. você vai fazer a mesma coisa. Você não vai ter aulas sobre ser menos agressivo, ser menos impulsivo, você Isso. não vai ter aulas a respeito disso. Mas Mas você você vai precisa ter. treinar. Mas precisa haver um treino também, né, Ana? Exatamente. Eu ia até falar exatamente essa palavra, né, Lu? A gente está tal. Se um dia uma não puder fazer uma live, a outra vai, né? A não ser que seja comportamento alimentar, Luciano, porque aí você detona, né? Aí eu não posso te substituir. Mas é exatamente isso, vai depender de um treino, tá? Eu gosto muito de Uhum. comparar com a questão da academia. Bem, mas vamos lá, né, Lu? Porque a gente tem mais perguntas aí, tá? Uma Uhum, das sim. dificuldades, por que é tão difícil mudar? Uma das dificuldades de mudar é o seguinte: se eu tenho um comportamento que, de uma certa forma, ele sempre foi reforçado pelo meu ambiente, tá? Se de alguma maneira nunca ninguém me colocou limites em ser agressiva e falar alto e gritar e ser briguenta, tá? Se esse comportamento sempre deu certo para eu chamar a atenção das pessoas importantes para mim, para que eu vou mudar? Fala, Lu, o que Eu tô você. rindo porque eu já vinha assim, ó, né? Porque eu sempre fui agressivo e sempre tive o que eu quis, né? Porque eu sempre fui agressivo e as pessoas sempre fizeram o que eu estava falando, né? Ou usei a coerção, mas tive os meus desejos atendidos, eu já ia complementar que aí eu falei, não, segura a mão. Desculpa. Exatamente, né? Mas é exatamente a complementação. Então, assim, o que vai acontecer? Eu vou ter que entender que esse comportamento sempre me trouxe o que eu queria, o que eu precisava, né? E agora, quando uma psicóloga ou um amigo ou alguém propõe uma mudança, eu viro e falo assim, mas será que vai dar certo? Primeiro, será que eu vou conseguir o que eu conseguia de uma forma diferente? Eu ainda não conheço as consequências, né, Luciana? Por quê? Porque o que a psicoterapia cognitivo-comportamental, principalmente a comportamental, a base teórico-filosófica, né, disso tudo diz? Que o nosso comportamento é mantido por consequências. Antigamente eu Sim. sabia que, sendo gritona e briguenta, eu conseguia coisas, né, que eu precisava. Será que agora, me propondo a ser um pouco mais tranquila, respirar fundo, contar até três, sei lá o que me ensinaram a fazer, eu vou conseguir? E que eu ainda não conheço as consequências. Então, uma das coisas de ser difícil mudar é o desconhecido. Eu não sei o que vem depois. E se as pessoas me Uhum, esquecerem, né? Você pega uma uhum, pessoa, por exemplo, que só tem atenção quando fica doente. Fica doente, todo mundo dá atenção. E se eu parar de falar que eu tô isso, doente, que eu tô com dor de cabeça, que eu tô com dor na coluna, as pessoas ainda vão me procurar, né? Então a uhum. gente tem, às vezes, a dificuldade. Pode Isso, falar. e assim, a Su tá falando aqui, né? Porque só assim as pessoas me respeitam, é um pensamento que muitos têm. E aí vem, eu acho que essa questão, né, que a Ana tá colocando, que é a falta de habilidade, né? Então, assim, às vezes eu preciso, para eu
colocar um degrau acima, então, assim, é um comportamento que eu preciso realmente treinar, como a Ana está falando, então é só isso que eu conheço. Eu não conheço uma Isso, outra forma, né, das pessoas me respeitarem. Então, é desconhecido, exatamente. né? Então, eu preciso desenvolver um repertório, eu preciso desenvolver uma habilidade e saber se vai dar certo, né? Exatamente. Exatamente. A Sueli colocou: Oi, Su, tamo junto de novo. Sempre juntas. Enfim, o que ela colocou é exatamente isso, né? O respeito, a consideração das pessoas e tudo. Então, esse desconhecido, o não conhecer as consequências do meu novo comportamento é uma das dificuldades que eu tenho para mudar. Uhum. Uma outra coisa que eu elenquei aqui é a questão da zona de conforto, né? Então, antes de É, começar, gostei dessa fala da da Marla, né? Marla. Ai, a Isso, vida inteira eu fiz desse jeito e deu certo, por que que eu vou mudar agora, né? Gente, eu isso. vejo pessoas muito mais novas que eu já mudei tanto, tanta coisa, né? E eu vejo gente muito mais nova, 10, 20, 30 anos mais novas que eu, falando assim, eu não consigo mais mudar, eu sempre fiz assim. Não, sempre fui assim, na minha casa, com meus pais, sempre fui assim, agora eu não vou mudar. Olha, é uma questão de conhecer o caminho. Mas voltando, porque é tão difícil mudar, uma outra coisa que eu acho importante é a questão do seguinte que eu coloquei aqui, né? É o hábito também, é um hábito, é um costume, é alguma coisa que eu sempre fiz, eu acho que vai, por isso que eu quis assim colocar a questão da Marla, porque é muito difícil sair da zona de conforto. Para eu querer sair da zona de conforto, tem que ter alguma coisa muito mais, entre aspas aí, gostosa, reforçadora, para eu querer sair de onde eu estou. Eu estou em casa assistindo Netflix e comendo pipoca. Para que eu vou na academia? Pegando o teu exemplo, Luciana. O que eu vou fazer na Uhum, academia? É muito mais uhum. gostoso. Alguém aqui levanta a mão se eu estiver falando besteira. O que é mais gostoso? Comer pipoca e assistir aquele seriado maravilhoso ou ir para a academia? Tá, conheço umas duas ou Uhum, três pessoas que vão responder ir para a academia, tá? uhum, Mas eu vou ter que sair de uma zona de conforto para começar uma inércia física de me levantar, trocar de roupa, pegar o carro muitas vezes, ou então colocar o tênis e caminhar na rua que seja. Eu vou ter que vencer uma uhum. inércia física. E nós temos Isso. também uma inércia emocional, uma inércia psicológica. Eu vou ter que Uhum, sair do lugar comum, eu vou ter que sair daquilo que é uma zona de conforto para mim. Eu sempre fiz assim, eu sempre tive esse uhum, respeito por conta disso. Já aconteceu de eu atender pessoas adultas, né, que são gerenciadores de família, né, que sempre fizeram assim. Como que eu vou uhum, deixar de ser um pai, uma mãe autoritário? Será que o meu filho vai me respeitar? Então, para que eu vou mudar uhum, um comportamento impulsivo, às vezes agressivo, né? Se sempre uhum. deu certo. Será que o meu filho, imagina, meu filho não vai ver se eu falar mole com meu filho. Então, a pessoa também entende esse mudar como se falar mole, né? E aí a gente Sim. tem a grande palavra da vez, que é a assertividade, ser mais Uhum. assertivo, né? Não precisa Isso. ser agressivo. Ô, Bom, Ana, e nesse contexto, só para então complementar, assim, a gente está falando, né, da questão da atividade física, e aí eu posso até falar um pouco também dessa questão, né, do comer em si. Quando a gente pensa numa atitude, numa atividade simples, né, entre aspas, simples, que é começar a fazer atividade física, quando a gente começa a discriminar, não, a desmembrar essa ação, e a gente começa a perceber que para a gente começar a ir à academia, não é simplesmente levantar do sofá, colocar roupa de ginástica e atravessar a rua, se a academia for do lado da sua casa. Mas a gente começa a entender que todas as mudanças que precisam acontecer na vida desse indivíduo, que tornam, às vezes, aquela mudança teoricamente simples em algo muito mais complicado, como, por exemplo, ter que encontrar alguém para ficar com os filhos, ou sair do trabalho e já ter que encontrar, já ter que ir para sim, academia, depois chegar em casa, ter que mudar a rotina com a comida, e aí já não tem comida, então tem que sair de casa, tem que planejar a comida antes de poder ir para academia. Então você já começa a ter uma vida de planejamento e você começa a tirar toda uma história, né, de ordem para poder encaixar a atividade física. Né? Então, eu acho que esse exemplo ajuda a gente a entender também, além desses que você colocou, o quanto não só força de vontade está inserido num processo de mudança, sim. Nossa, com não certeza, é? Lu, perfeito.
Perfeito, 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 perfeito. A É Marla uma coisa colocou alguma muito... coisa aqui. Desculpa, Ela a pôs Marla só duas colocou aqui, palavras. ó. Os hábitos acontecem muito no automático. É nesse treino para criar um novo hábito que as pessoas acabam desistindo, exatamente por ser doloroso sair da zona de conforto, né? As pessoas Sim, não se dão o tempo isso. de praticar. E aí, Lu, dentro dessa rotina imensa que você colocou, eu nem me atrevo a falar, porque a gente ficaria uma hora só para explicar essa questão desse mudar, né? Mas eu Uhum, queria levantar uma coisa assim, o que que eu observo muito no consultório? As pessoas também, como a gente estava dizendo, pensamento, sentimento e atitude, tá? Então, as pessoas, muitas vezes, elas começam a elaborar que elas querem mudar quando elas estão sentindo um mal-estar. Então é o que eu falei para você, sair da zona de conforto. Eu só vou levantar e ir para academia se algo estiver me incomodando muito. Se eu estiver uhum, sofrendo e alguém tenha me dito que aquilo é bom para eu melhorar esse mal-estar. Ou porque eu estou com dor no corpo, ou eu estou com a postura ruim, ou porque realmente eu tive um ganho de peso que está afetando minha pressão, a minha glicemia, os meus hormônios, ou porque alguém disse que é bom fazer atividade física para ajudar a secreção de hormônios neurotransmissores, para diminuir depressão, ansiedade, etc. e tal. Então a gente tem uma série de coisas que precisam incomodar, tá? E aí, as pessoas às vezes têm dificuldade de mudar também, porque ela quer mudar aquele mal-estar que ela sente. Eu estou me sentindo com dor, eu quero mudar a dor. Ela não sabe qual comportamento ela tem que ter para diminuir essa dor. Eu sou agressiva e as pessoas estão brigando comigo, eu estou perdendo o meu reforço social. Eu não quero mais me sentir rejeitada. Eu quero mudar o uhum. sentimento, eu não quero mais me sentir assim. Mas o que eu tenho que fazer para não mais me sentir assim? Então, muitas vezes as pessoas não entendem aquilo que é brilhante, deslumbrante, maravilhoso, que é a questão de entender as contingências que estão ali manipulando, movimentando o meu comportamento, para que eu aprenda a controlar um pouco isso. E a partir do momento que eu começo a entender essas contingências, eu começo a perceber, eu já sei, a Luciana não gosta que eu seja grossa com ela. E aquele dia eu falei alto, a Luciana não gostou, por isso que a Lu parou de me mandar mensagem. Então, eu Uhum. tenho que entender essa dinâmica de contingências ambientais para eu conseguir entender que aquilo que me incomoda depende de uma mudança que eu vou ter. Primeiro, discriminar essas contingências. E segundo, Uhum. fazer essa mudança comportamental para que eu consiga é, voltar a ser querida, voltar a conseguir uma convivência, agradar não, porque eu não gosto da palavra tenho que agradar o outro, não, voltar Aham. à convivência social, voltar a se sentir inserido nesse contexto social, né, Lu? Uhum. Quer Perfeito, completar perfeito. alguma coisa? Não, perfeito, Ana. E eu acho assim que a partir disso a gente já pode começar a discutir assim, né? Você está falando das dificuldades das pessoas, né? Quando você vê no consultório que muitas vezes é a dor que movimenta, é o incômodo, né? E assim, no teu entendimento, quais são então as principais dificuldades que as pessoas enfrentam para mudar? Né? Quais são Uhum. essas principais dificuldades que elas enfrentam nesse caminho? Então, seria a falta de autoconhecimento, né? Ah, Seria sim, nesse o sentido. não saber o que fazer para dar o primeiro passo para a mudança, nesse sentido. Isso. Eu acho que justamente, né, é a próxima linha, Lu. Você não leu, não, Uhum, né? não. A próxima linha está falando de discriminação de contingências, né? Então, Uhum, assim, é exatamente essa autopercepção, esse autoconhecimento, né? Então, a partir do momento que eu começo a perceber que aquilo me incomoda, então, voltar um pouquinho só. Eu estou sofrendo com aquilo, eu quero mudar o sofrimento. Tá? Eu tenho que uhum, fazer a discriminação, eu tenho que perceber o que é que o meu comportamento está tendo de desagradável para o meio social. Por mais que a gente uhum, queira virar monges, né, que a gente queira ir lá para a capelinha, lá para o castelo e viver na torre, não adianta. A gente sente falta, eu acho que esse momento de pandemia está mostrando para a gente, né? A gente sente falta das pessoas. Por que que aumentou zilhões de vezes isso aqui, ó? Esse contato, WhatsApp, Facebook, Instagram, por quê? Porque a gente quer estar com as pessoas, a gente não percebia o quanto a gente estava inserido num contexto social antigamente. Por quê? Porque a gente estava no uhum, banco, que estava conversa com a gente estava em outro lugar.
a gente percebia que tinha gente em volta, e de repente, quando a gente está com a família ou sozinho, eu conheço pessoas que estão absolutamente sozinhas dentro de um apartamento. O que Uhum. começa a acontecer? Você não vê mais pessoas toda hora, né? Então, Sim. esse contexto social. Bom, enfim, então a discriminação do que é que eu faço, do que é que o meu comportamento está causando no meio ambiente. Por quê? Porque o comportamento da outra pessoa está sendo controlado pelo meu comportamento. Eu sou ambiente para o outro. Então, eu tenho que Uhum. fazer a discriminação de o que eu fiz. Vamos supor que eu e você estamos junto com uma outra pessoa, tá? Eu, você e a Su, por exemplo. Uhum. E aí, eu falo alguma coisa, blá, 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 blá. Aí a Sueli vira a cara para mim. Aí eu chego para você e falo, nossa, Lu, acho que a Su tá brava comigo. Nossa, a Sueli parou de me mandar mensagem, a Sueli não está mais conversando comigo. Aí o que, que vai acontecer? Você vai virar e falar assim, Ana, você jura que você não percebeu o tanto que você foi grosseiro, tanto que você foi agressiva com ela? Né? Então, às vezes, a pessoa não tem esse conhecimento de que do que o comportamento dela causa no ambiente. Então, eu preciso, muitas vezes, ter essa discriminação que vai vir. Uhum. É isso aí, né, Su? Se eu for grosseira com você um dia, você já sai correndo comigo com um pitbull, tá? Nas costas. Não deixa, não. Um doce de pessoa igual ela. Enfim, então, a gente tem essa questão do autoconhecimento fundamental, tá? Uhum. Uma outra coisa que eu acho importante também, tá? É a questão assim, por que é tão difícil mudar? A gente falou do medo, né? Eu não usei a expressão medo, mas o medo de mudar também. Supondo, vamos pegar Uhum. o exemplo da discussão da pessoa que foi grosseira com uma amiga e aí ela teve a discriminação. Ela vai ter muito mais medo do que proatividade. Ela vai ficar muito mais Uhum. preocupada, tensa, se sentindo rejeitada, do que pensar em algo assertivo para fazer, seja com a amiga Uhum. que faz a discriminação ou não, né? Então eu acho que entra Uhum. aí na questão das consequências. Como que eu vou mudar? Como que eu vou ser mais assertiva e pedir desculpas para a Sueli? Como que eu nunca fiz Uhum. isso? Nunca fiz isso. Isso. É, eu não tenho Eu essa sempre fui habilidade. grosseira, eu sempre falei, Uhum. esse é meu jeito. Todo mundo sabe que esse é meu jeito. Isso é muito comum no consultório. Isso. Todo mundo me Muito. conhece, todo mundo sabe que esse é meu jeito. Uhum. Peraí, mas você está se sentindo mal porque você gosta da sua amiga. Você não queria perder a Uhum. amizade da sua amiga, né? Uhum. Então, eu acho que tem isso também de você ter muito essa questão do autoconhecimento, né? Da discriminação do ambiente. Também tem isso, Uhum. né, Luciana? Às vezes a pessoa Sim. também não percebe a mudança que ela causou no ambiente. Então, não é só Não. o conhecimento de si mesma. Aqui está, né? Sim. É a questão de você conhecer o ambiente externo e o ambiente interno, Uhum. tá? O seu Sim. ambiente, os seus sentimentos, as suas sensações, não ter medo de entrar em contato com essas sensações. Não deu certo, faz de Perfeito. novo. Não deu certo, Isso. tenta de novo. Não deu certo Perfeito. pela terceira vez, que eu acho que teve uma pergunta que você me falou, né? Quando que a gente deve procurar a ajuda de um profissional? Quando a gente está Isso. tentando várias vezes e a gente percebe que não sabe por onde. Que a gente tem a Isso. impressão que a gente está rodando em círculos, mas isso exige também um pouquinho só de você entrar em contato, de você não ter medo de dizer eu sou grossa e eu não estou conseguindo Uhum. fazer diferente. Isso. Eu Isso tá sou me um fazendo muito mal, né? Isso tá me fazendo muito mal. Eu preciso, né, fazer isso. diferente. Né? Ô, Ana, aproveitando então isso que você falou agora, né, na sua fala, e eu queria, a Silvia, né, colocou uma questão aqui que eu queria emendar com uma pergunta que a gente recebeu na caixinha, né? Então a Silvia colocou que a mudança, quando ela é interna, verdadeira, nos dá um prazer muito grande e uma força para Ah, continuar, né? E é isso não. mesmo, a gente fala, né, dessa questão, o prazer é a força interna, né? Então, assim, a motivação interna, intrínseca, ela é muito importante para o processo de mudança. E aí na caixinha teve uma pergunta que disse o seguinte: como fazer o cliente sair da fase de resistência para a fase de mudança, né? Então eu queria colocar só algumas considerações aqui, Ana, e aí eu ouvi você também, né? Eu entendo que esse processo de mudança, e aí assim, saber exatamente o que a gente precisa fazer não é suficiente para a gente fazer.
E é o que a gente vê muito quando a gente vai ao médico e o médico fala para você, nossa, você tem um problema cardiovascular, você precisa fazer atividade Hum. física, comer melhor e você precisa isso, né? E aí você vai, enfim, em outros profissionais. Então, muitas vezes a pessoa ela tem a percepção racional, né? Ela entende que ela tem um problema fisiológico, físico, ela entende que ela não pode continuar mais com aquelas rotinas, né? Ela entende racionalmente tudo isso. Então, saber o que ela precisa fazer não é necessariamente fator importante para que ela faça, porque muitas vezes ela precisa, né, entender que para ela fazer algumas coisas, e aí a gente volta lá no começo da tua apresentação, quando eu faço uma coisa diferente, eu tenho ganhos diferentes, mas eu também tenho perdas. E essas perdas, para mim, elas vão ser muito, muito, muito dolorosas. E talvez, Hum. e talvez perder isso que eu tenho hoje com o meu comportamento atual é o que me faz me manter nesse comportamento atual e não os ganhos que eu vou ter no comportamento saudável, né? Que é ir para Exatamente. academia, fazer atividade e ter a garantia de que eu não vou morrer de infarto, né? Isso. Então, às vezes, eu preciso trabalhar muito para ter a consciência interna, né, de que estar com a minha família, me manter saudável e ter a minha vida prolongada seja maior do que os benefícios de ser sedentário e comer carne com gordura. Enquanto, né, essas coisas forem, não sei se dá dando para o pessoal entender a minha loucura Nossa, aqui tá. no Bom, eu pensamento, tô. né? Mas é isso, acho que eu queria juntar todas essas questões juntas, né? Da motivação interna. Essa motivação interna tem que ser maior, mas ela só vai fazer sentido, né? Se eu realmente tiver a consciência e se isso surgir de mim, né? Então não adianta realmente você receber um plano alimentar às vezes, né? O plano alimentar ele vai ser maravilhoso, ele vai ser ótimo, ele vai levar o seu cliente realmente. E é isso que a gente trabalha muito no comportamento alimentar também. Mas assim, se aqui dentro comer chocolate ainda for muito mais prazeroso do que não do que ter uma dieta saudável, a gente precisa trabalhar nesse entendimento interno, até que ele então consiga dar os primeiros passos, que aí é uma outra coisa. Falei Isso. demais. Sim, sim. Tem várias coisas assim, quando você fala, bom, você falou um monte de coisas, né, Lu? Eu não sei se eu vou conseguir pegar desde lá no começo, Não, fala o que você mas quiser. eu acho assim, não, mas é dentro do que você está falando, né? A Silvia está perguntando aqui como lidar com a questão da autossabotagem. Eu acho que o que eu vou falar, Silvia, e eu acredito que o Luiz esteja com você, é um grande prazer estar com vocês novamente, se a Ana Luísa estiver também, tá? Eu costumo dizer o seguinte, não é difícil escolher, Luciano, não é difícil escolher. Eu quero ter uma vida saudável, eu quero ter um corpo bonito, de preferência saradinho, barriguinha invertida, o raio que parta, e eu quero comer o tanto de bolo que eu quiser, eu quero comer o tanto de salgadinho, seja ele frito, assado, cozido ou do jeito que for. Então, eu já fiz a minha escolha. Eu quero comer do jeito que eu quiser, né? Igual uma brincadeira que eu fiz uma vez na academia, eu não vi se o Mané tá por aqui, né? Que a gente tem uma amiga que tem um corpo maravilhoso, e aí, a Silvia está dizendo que ele está aqui, o Luiz, né? Doutor Luiz Fornicano, excelente cardiologista, falando em infarto, né? Nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, porque temos médico aqui por aqui, um grande amigo que eu adoro, a Silvia, maravilhosa esposa dele. Mas, enfim, então quer dizer, eu falava para ele, eu quero ter o corpo da fulana comendo igual eu como, né? Então, assim, é uma brincadeira que é isso. Então, não é difícil escolher, o difícil é renunciar, tá? Se eu tenho 100 reais, tá? E cada par de sapato custa 100 reais, e eu gostei do vermelho e do azul, tá? Eu já escolhi. Eu quero o vermelho e o azul, mas eu não tenho dinheiro para ter os dois, então eu tenho que renunciar ou ao vermelho ou ao azul. Lidar com a frustração da renúncia é que torna tão difícil, Luciana, também. Aí eu Perfeito, vou dar uma outra coisa que eu não tinha anotado, perfeito, mas é fundamental o que você falou, é uma das dificuldades de mudar. A perfeito. frustração dói, 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 dói.
Não sei nem explicar como. Dói no estômago, dói no peito. É horrível ficar frustrado. Né? Eu lembro muito quando eu era adolescente, quando eu adorava piscina e sol, quando eu acordava, assim, já praticamente eu dormia de biquíni, que eu acordava que tava chovendo. Isso já era uma coisa tão insignificante, já sofria. Então imagina outras coisas, né? Não poder comer o que eu gosto de comer. Apesar que eu acho assim, que dentro de uma postura que eu te conheço, no você, com a nutricionista, com a Fábio que você trabalha, a gente não vai renunciar. E também lembrando da Marla que está aqui, eu estou adorando a Marla estar aqui, né? Numa live que ela fez comigo, né? Nutricionista e tudo mais. Não é que eu vou deixar a despedida da comida. Não tem nada a ver com a despedida que a Marla falou tão bem no sábado, né? No bate-papo com amigos. E aí eu acho que essa renúncia que a gente tem que ter, que é de não comer o que eu quero, tanto que eu quero me empanzinar, eu quero comer tudo que eu quero, eu tô me lixando pro colesterol, pro coração, pro raio que o parta, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a lidar, então tem que ter esse autoconhecimento e tudo mais, aprender a lidar com a frustração. Quantos transtornos psicológicos, quantas pessoas dentro do consultório a gente percebe, né? E eu vou entrar na questão da autossabotagem, Lu, porque você deve perceber muito isso quando a gente está fazendo dieta. Caiu aqui. Quando a gente está fazendo dieta, a autossabotagem. A autossabotagem também, dentro da linha que eu trabalho, ela está muito ligada a uma coisa que a gente chama de medo de ser feliz. Você falou uma coisa sobre prazer, que eu acho muito importante, tá? Quando que a gente se sabota? Quando a gente se assusta de estar bem. Ao mesmo tempo que eu sinto prazer, eu não estou acostumada a sentir prazer. Né? Verdade. Quando eu conquisto um novo grupo, né? Porque às vezes eu vejo assim que a pessoa ela não quer mudar, porque ela tá presa naquela relação adolescente do grupo, né? Então ela tem que estar no meio do grupo. Se mudar, eu vou ter que mudar de grupo também, como às vezes eu viro e falo assim, será que você não precisa começar a buscar novos amigos e tudo mais? Então, se eu tiver nesse contexto de conseguir outros amigos e perder aqueles outros, tá? Eu posso num determinado momento, eu acho que eu me perdi um pouco no raciocínio, mas eu posso num determinado momento me auto-sabotar. Porque eu não estou acostumada a ser feliz, entendeu? E aí quando eu sou feliz, quando eu consigo perceber que sendo eu mesma, lembrei, quando eu sou eu mesma, eu sou aceita num outro grupo diferente e que isso é bom também, entendeu? Eu posso aprender a não mais me sabotar. Então, essa questão da autossabotagem, a sabotagem ela também pode vir, por exemplo, quando eu não tenho a certeza que eu consigo, que eu vou conseguir manter aquilo que eu estou buscando, por exemplo. Deixa eu ir falando que eu vou percebendo se tem isso daí, Lu. Porque, por exemplo, a autossabotagem é a repetição de um comportamento. Tá? Eu tenho medo do prazer, eu tenho medo, eu não consigo lidar com a felicidade, eu não consigo me sentir amada e realmente eu conseguir alguém que me ama, não, mas esse cara não serve para mim, essa mulher não serve para mim. Então eu começo a repetir erros para me dar uma rasteira. Entendeu? Então eu uso comportamentos anteriores, aqui também tem uma coisa que é a recaída, né? Eu acho importante a gente falar um pouco da recaída. Isso. Não é só a recaída, a gente precisa perceber também quando eu estou recaindo para me auto-sabotar. Eu já sei fazer diferente. Mas eu não faço porque eu tenho medo, né? Eu tenho medo. Então, essa questão da autossabotagem também, ela está muito ligada a essa dificuldade que eu tenho com um novo sentimento. Um sentimento novo de alegria, de aprender a lidar com um novo grupo que eu estou fazendo, aprendendo a lidar. Nossa, eu nunca pensei que alguém pensasse assim de mim. É tão interessante quando um cliente vira e fala, nossa, Ana, hoje uma amiga minha virou para mim e falou uma coisa tão interessante, né? Eu nunca tinha pensado em mim dessa forma. Por quê? Porque ela mudou. Ela teve um comportamento diferente, ela parou de se auto-sabotar. Se ela não tomar cuidado, daqui a pouquinho, se ela tiver receio por alguma razão cultural, de medo de punição, porque nós temos uma religiosidade da Idade Média, né? Que hoje, eu brinco que eu falo que as igrejas hoje elas evoluíram muito, mas os crentes não, né? Porque hoje a questão é a alegria. Como é que alguém vai querer fazer parte de uma religião? Vamos supor que eu esteja tentando conversar com pessoas e falar para elas, olha, vamos à missa comigo, vamos ao culto comigo, né? Se eu estou triste.
Eu só vou trazer as pessoas para o meu lugar se eu estou bem, se eu estou feliz. Então, acabou, a Idade Média já era. A Idade Média já era. Nós estamos no ano de 2020, vivendo uma pandemia doida, entendeu? Estamos vivendo outras coisas totalmente diferentes, onde não dá mais para ser mártir. Uhum. Não dá para ser mártir. Nós temos que ser felizes. As pessoas só vão fazer dieta, as pessoas só vão à academia, as pessoas só vão à psicoterapia se elas perceberem que elas vão ser mais felizes com isso. E aí elas vão parar de se auto-sabotar, porque eu posso sim ser feliz. Eu posso. Nossa, que legal, eu posso ser feliz? Uma vez uma amiga, não sei se ela entrou aqui também, ela virou para mim e falou que quando ela fez um curso, que a pessoa virou e falou assim, agora você vai esquecer todos que estão lá fora, né? E ela tinha deixado, assim, um monte de gente lá fora. Aí ela falou assim, mas eu posso não me preocupar com essas pessoas? Olha isso. A que ponto a gente chega? Eu posso não me preocupar com o filho, com o marido, com a minha mãe que está em casa? Sim. Né? Sim, pode, de vez em quando você deve, né? Mas às vezes a gente se perde nessa questão. Lu, fala que eu tô vendo que você tá afogada aí, que você quer falar, perguntar, não sei. Não, eu estou pensando essa questão, né, da sabotagem, realmente a gente percebe muito, eu percebo bastante nessa questão do comportamento alimentar, e eu vou aproveitar essa questão que você falou da sabotagem muito sabidamente, e eu adorei essa questão que você colocou, que renunciar é mais difícil do que escolher, e realmente, assim, nunca tinha pensado dessa forma, e como é. Né? Mas enfim, só aproveitando essa questão da sabotagem, teve uma outra pergunta, não sei se a Marla está aí ainda, mas enfim, vai ficar aqui registrado, né, que ela fez como ensinar o cliente a trocar o não consigo pelo vou fazer. E eu acho que isso tem muito a ver com a questão da sabotagem, né? Então, como eu vejo no comportamento alimentar, quando a gente trabalha, o medo realmente, quando eu faço muitas vezes, eu tento muitas vezes, e eu tenho um insucesso naquela mudança de comportamento, então é como se eu ficasse fragilizado em relação às próximas tentativas. Então, quando eu vou tentar novamente, é como se eu acreditasse que eu não vou conseguir fazer, né? Então, assim, voltando um pouco por esse universo que eu estou um pouco mais acostumada, que eu faço uma dieta restritiva e eu classifico os alimentos entre proibidos e permitidos, e aí os alimentos proibidos são geralmente aqueles que eu gosto muito de comer. Então eu não resisto, por exemplo, uma bomba de chocolate, ou eu não resisto geralmente a um refrigerante. E aí eu falo, não vou tomar refrigerante. Aí eu faço restrição, eu fico um tempo sem tomar refrigerante, e aí de repente eu tomo 1 litro de refrigerante, né? Então, que é o ciclo, né, da restrição e do impulso, da compulsão pelo alimento. Então, eu vou perdendo a capacidade de resistir àquele alimento, eu vou enfraquecendo, né? Me enfraquecendo, entre aspas, né? Então, quando eu penso, eu vou ter que fazer dieta e não vou tomar refrigerante, eu não consigo, porque eu já enfrentei tantas vezes aquela situação e tive insucesso, né? Que eu não acredito mais que eu vou conseguir que eu vou conseguir resistir àquele alimento. Então, a dica é ensinar esse cliente pequenos passos, né? Então, trabalhar pequenos passos, pequenas metas, para ele conseguir tomar menos um dia, depois menos um pouco, depois um copo, depois pular um dia, pular 2 dias, e se aquilo fizer sentido para ele, você ajudou esse cliente a trocar o não consigo por vou fazer, nesse sentido de mini metas. Então, acho que isso ajudaria bastante no processo de mudança, né, Ana? Antes de entrar na história do eu não consigo, que é uma coisa cognitiva que eu quero me ater a ela, eu queria ver isso que você falou, as pequenas metas com pequenos reforços depois, né? Então, por exemplo, a psicoterapia cognitivo-comportamental, ela trabalha com tarefinhas, né? Tá. Sugestões Ana, de só um mudança. minutinho, a gente tem mais ou menos, acho que uns 15 minutos, tá? Ah, tá, joia. Não, já tá acabando, viu, Lu? O que Ai, eu meu separei Deus, já tá tanta acabando. coisa para falar. Ai, ai, ai. Mas, enfim, assim, a única coisa que eu queria falar é o seguinte, que... Ai, Lu, acho que eu me perdi um pouco no que eu ia falar Tá falando dos da pequenos terapia reforçamentos. A cognitiva, terapia isso. cognitivo-comportamental, ela trabalha com pequenas tarefas,
né? Então, dentro dessas pequenas tarefas que a gente também vai trabalhar com pequenos reforços. Então, às vezes o cliente acha que ele tem que fazer a tarefa inteira, que ele tem que ter uma lista igual uma lista de questionários Isso. de geografia. Não. Eu viro para ele e falo assim, se você tentar, se você virar para mim e falar que segunda-feira à noite você lembrou da psicoterapia, eu já vou ficar feliz. Inclusive, na psicoterapia, o não fazer tem resposta, mas o assunto não é sobre isso, né? Então, o não fazer também é comportamento para nós e também explica muita Isso. coisa, tá? Então, eu acho que a gente precisa fazer isso. Então, por exemplo, se hoje eu conseguir, se eu tomava 1 litro de coca e hoje eu tomei 250 ml, putz grila, eu já diminuí 3 vezes o que eu tomava, né? Uhum. Eu consegui diminuir 3 vezes o que eu tomava. Meu Deus do céu, hoje eu tomei só um copo de coca. E a Lu vai fazer um escândalo porque eu conheço, ela é super reforçadora, né? Então são pequenas metas. Tá, Ana, eu não consegui, então eu consegui meio litro, você tomava 1 litro inteiro. Então a gente precisa aprender, entendeu? Que para chegar no meu primeiro milhão, eu preciso economizar R$ 50, R$ 10. Se eu preciso mudar um comportamento, eu preciso começar mudando pouquinho, sabe? Eu preciso mudar Ô, pouquinho. Ana, e o nosso papel como profissional, para quem está aqui como profissional, né, é ajudar o cliente a perceber isso. Porque o que a gente vê muitas vezes no consultório é exatamente aquilo que você falou. Eu quero mudar e eu vejo a lista inteira. E aí, se eu não faço a lista inteira, não serviu, Eu sou um né? fracasso. Eu sou um fracasso. E a gente precisa desenvolver essa habilidade e aceitar, né, que os pequenos ganhos que são importantes, né? Exato. Exatamente. É o sair do lugar. Vamos pegar o exemplo do Netflix e a pipoca? Se eu conseguir, de repente, só assistir o Netflix sem a pipoca, eu já Uhum, mudei. Aí eu já uhum, vou ter mais disposição, porque eu vou estar com o corpo menos saturado de sal e etc e tal. Eu já vou ter um pouquinho mais de disposição. Eu vou ficar uhum, menos tempo uhum, na academia. Eu sempre falo para os professores, eu viro e falo assim, nunca diga para o cliente, hoje você não vai fazer o treino inteiro? Ah, mas ainda faltam 3 exercícios. A hora que o cliente que está começando falar assim, ai, tô cansada, tô desanimada, vira para ele e fala assim, você quer ir embora agora? Você já treinou, você já saiu da tua casa, você veio, você arrasou. isso, Então é uhum, reforçar um pouquinho do que já foi feito, né? Então, e uhum, outra coisa que é interessante do psicólogo, né, Lu? O reforço ele tem que ser espontâneo. O sim, psicoterapeuta tem que gostar daquilo que o cliente. O meu olho chega a arder, quase sair lágrima quando eu vejo que o meu cliente conseguiu alguma coisa. Como a gente vive uma era da ansiedade, você me conhece, né, Lu? Eu sou sim, espontânea. uhum, Eu grito, eu faço um escândalo, eu derrubo até o negócio que tem atrás da cadeira, assim, enfim. Então a gente tem que ser espontâneo. E eu acho isso, assim, que se a gente não gosta de gente, se a gente não consegue ser reforçador absolutamente assim, natural, entendeu? Tem que aprender. A gente precisa aprender a uhum, reforçar, aprender a ser espontâneo. E eu acho que se a uhum, gente, enquanto psicólogo, também não descobrir um pouco as nossas dificuldades, as nossas limitações, a gente não consegue, né, ser espontâneo com o cliente. Ai, isso. Lu, eu estou olhando o reloginho aqui, 47h36 e Tá, contando. temos um tempinho ainda, né, para a gente continuar discutindo. Mas eu acho que a gente chegou num ponto super importante, né, desse nossa discussão, que é realmente assim. Então, a gente entender, primeiro, fazendo um resumo daquilo que a gente discutiu, né, que o processo de mudança ele não é simples mesmo, né, não é só ter força de vontade, não é só ter entendimento racional. Eu tenho que ter Ótimo. outros fatores que envolvem, né, esse processo de mudança. Eu preciso ter um entendimento interno da minha necessidade. Eu preciso me sentir, eu preciso ter ganhos, né, importantes para esse processo de mudança, né? E eu preciso treinar, né, Ana? Se eu não sei, eu preciso aprender. E comportamento é isso. A gente precisa desenvolver. Não é porque nós somos um ser humano que nós sabemos tudo. Não, a gente precisa desenvolver, treinar, né? E eu acho que a gente chega no ponto principal, que foi o que você colocou agora, né? Que é a gente se perceber fazendo e se reforçando minimamente. Qualquer ganho é um ganho, né? Qualquer ganho é um ganho. Aí a Marla está falando, não é Exatamente. só foco, força e fé, como dizem. Não.
Não é só foco, força e fé, muito pelo contrário, né? Tem uma série de outras coisas envolvidas aí, né, Ana? E Lu, posso dar um exemplo só, para depois a gente fazer o fechamento? Pode. Condicionamento operante, reforço Hum, diferencial. Eu fui professora de psicologia experimental, então eu posso falar de cadeira a respeito e, disso. e das Qual que é a maravilhosas. primeira... Você não teve aula disso comigo, vai, Lu? Imagina. Então, mas enfim, mas eu gostava dos meus exemplos. A primeira sessão com o rato, tá? O rato tem que aprender a pressionar a barra, é o comportamento final. Então, ele vai receber, ele quer água, ele está privado de aguinha, e ele precisa pressionar uma barra. Gente, nenhum rato aprende, nasce sabendo pressionar Pressionar a barra. barra. Não faz parte do repertório de um roedor chamado ratinho de laboratório pressionar barra. Ele vai ser reforçado na primeira sessão, qualquer movimento que ele fizer em direção à paredinha da caixa onde a barra está. Se ele fizer assim com o nariz, eu libero a água para ele. Uhum. Então, gente, por favor, tá? Se você virar o rosto para a direção da academia, já se reforce. Nossa, apareceu uma pequena vontade de ir para a academia, tá? Então, somos mamíferos também, não somos roedores, mas às vezes somos, né? Quer comer direto. Então, se o roedor ratinho, ele aprendeu a pressionar a barra, e ele vai pressionar a barra. A gente fez muito isso. Tanto que depois, quando a gente quer colocar o bichinho em extinção, é uma dificuldade, porque ele já entra na barra, na caixa, ele vai louco na barra, né? Então, a gente aprende. Sim, rato velho aprende? Aprende. Ah, eu já tenho 72 anos, eu não vou fazer terapia. Eu já tenho 85 anos, eu não vou fazer terapia. Eu já fiz psicoterapia de pessoas de 75 anos que não conseguiam se levantar do sofá. Tá? E eu não posso falar o que fizeram porque se tornou uma pessoa assim com uma certa fama. E a cidade de Rio Preto é um ovo de codorna, né? Mas foi uma pessoa assim que eu já falei que eu queria que escrevesse um livro sobre o processo de terapia. E eu Uhum. já tinha quase 80 anos. Tá? Uhum. Então, sempre, qualquer ratinho, seja novinho ou velhinho. Então, aproximação sucessiva, reforço diferencial do comportamento que se aproxima do ideal. Não é ir à Uhum. academia e ficar sem comer. Acabou. Chega. Uhum. Eu Isso. Muito empolgo, bom. porque é lindo, tá? E É, é. quando Hã? vocês estão com dificuldade, quando a pessoa está com dificuldade, gente, não se aveste, não vá na crendice popular de que quem faz psicoterapia é louco. Quem faz psicoterapia é quem não está se sentindo bem com o que está acontecendo na vida dele. Quem está Uhum. triste, quem está deprimido, quem está ansioso. Isso. É isso aí, Ana. Então, assim, que as pessoas que puderam estar com a gente hoje façam essa reflexão. Então, assim, se eu quero muito mudar, por que que eu preciso, por que que eu quero, e o que que eu posso fazer de diferente? Qual que é o primeiro passo que eu posso dar? Não é pensar na atividade final realizada, mas assim, quais são as dificuldades que eu tenho e o que que eu posso tentar fazer todo dia diferente, né? Eu acho que é isso que a gente precisa tentar e se permitir realmente, né? Sem nos cobrar tanto, né, Ana? Porque nós somos muito punitivos conosco, né? Assim, nós somos muito punitivos. Então é a gente começar caminho a caminho. Carlitia, um beijo para você, né? Diva, tá E longe de ser bem carinha, é, meu amor. gente, mas é isso, olha, um super obrigada. E assim, esse bate-papo surgiu, Novidade. né, de uma ideia que a gente teve de falar o porquê que isso é tão importante, o porquê que isso é tão difícil e tão importante. E a gente vai em breve, aí tá no forno, a gente está criando um material e um curso online para ajudar pessoas, psicoterapeutas que trabalham com clínica, enfim, a ajudarem seus clientes trabalhando com o processo de mudança, tá? Então, se vocês tiverem interesse, acharem que esse conteúdo vai ajudar vocês, mande um recadinho aí pra gente que a gente está mexendo nesse material, nesse projeto novo. Fala, Ana. É isso aí, gente. A Lu me obrigou a colocar em ordem a minha vida.
e fazer junto com ela um curso. Então, está no forno alguma coisa, tá? Que vai ajudar. Eu tenho recebido pedidos, a Lu também, a Luciana também, para supervisão. Então, a gente está preparando alguma coisa para ajudar agora os psicoterapeutas a ajudarem esses clientes num processo difícil de mudança, tá? E a Isso. gente não gosta de cliente fácil de mudar, não. A gente gosta daqueles que exigem da gente leitura e conhecimento, né? Isso, muito bem. Gente, super obrigada por vocês, pela paciência de terem insistido na gente. Valeu super a pena, espero eu. Imagino eu, né? Que tenha super valido, mas a gente ficou super feliz em poder compartilhar e discutir com vocês aqui esses assuntos que fazem parte da nossa vida profissional, né, Ana? Exatamente. Lu, e eu agradeço você muito, muito, Eu que muito, muito, né, agradeço. Uhum. pelo convite. Eu amo, eu adoro fazer lives, eu sou meio essa palhaça mesmo. As pessoas que são convidadas da Luciana não se assustem, tá? Mas é uma coisa que eu, de repente, gosto de mim. Não quero me tornar uma pessoa formal e séria, tá, gente? Não é algo Uhum. que eu quero mudar. Mas, às vezes, eu Não, falo demais. Isso eu tenho que me controlar e mudar. Obrigada a para. todos, tá? Eu que agradeço. Eu que agradeço, Ana. Agradeço muito você pela oportunidade da gente estar falando a respeito disso. Sabe que eu tenho muita admiração por você profissionalmente, assim, enfim. E muito obrigada a todo mundo, gente. Um beijo. Ana, salva a nossa live, por Beijo, favor. beijo. Tchau, tchau. Com Tchau. certeza, Lu. Tchau, tchau. Tchau.